Então, nós estamos fazendo aqui, a partir de hoje, uma série de lives falando a respeito de identidade e propósito, mais especificamente da identidade e propósito voltado para as mulheres, mas não é nada fechado, nada impede que os homens participem, façam perguntas se quiserem, estejam aqui conosco, estejam intercedendo pela gente também. Amém. E a partir de hoje, né, eu sou a Gabriela, professora de língua portuguesa, tenho um canal no YouTube falando sobre língua portuguesa, mas Deus tem me incomodado há muito tempo a respeito de como tem sido o papel da mulher nos dias atuais e como a morte de Jesus na cruz, a redenção dele a respeito da humanidade, como isso afeta a restauração do papel original da mulher no mundo espiritual e na sociedade. Então, eu convidei hoje, que é uma pessoa que também estuda muito sobre isso, que está sempre envolvida nessas pesquisas, né, a respeito de identidade e propósito. Eu convidei a minha irmã, Suzana Castro, que também é estudante de psicologia, que trabalha na causa das mulheres. E quero falar Estudante agora, de a gente estava teologia começando a também, falar, né? estudante de teologia também, estava começando a falar agora a respeito, a gente vai começar a falar agora a respeito de identidade. Então, vou passar a palavra para a Suzana, eu também quero falar um pouco a respeito disso, então eu vou falar a respeito disso primeiro, e a Suzana vai depois conduzir e a gente vai conversando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ir fazendo, que aí a gente vai parando e vai respondendo. A gente tem um script de, da live, mas nada impede que você pergunte, que fale, porque nós estamos aqui com o propósito de ativar outras mulheres que ainda não sabem quem são em Deus, para que elas também possam viver aqui na Terra o propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito para a humanidade e um propósito específico para cada um de nós. Como mulheres, Deus tem um propósito para as mulheres e um propósito específico para mim, como Gabriela, para Suzana, como Suzana, mas ele tem um propósito geral para as mulheres. Eu quero falar um pouquinho a respeito da identidade e eu vou passar para a Suzana. Você vai seguindo, vai falando e depois eu entro, entendeu? Fica à vontade. Fica à vontade, né? Você Tá. que me convidou, fique O super à que, que eu vontade. quero falar? O que, que eu quero falar sobre identidade, gente? Eu quero falar sobre identidade em Gênesis. Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa semelhança. Quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo a partir da fala dele, a partir do som dele, a partir do haja. Mas quando ele cria o homem, ele cria o homem de uma forma diferente. Ele não simplesmente usa ali a voz, o som, ele usa as mãos dele. E ele usa o sopro dele, a vida dele. E ele diz que nós somos homem e mulher. Ele diz a imagem de Deus os criou. Embora ele tenha criado, embora ele tenha iniciado a criação de Eva a partir de uma costela de Adão, ele diz que ele cria o homem, os dois, à sua imagem e semelhança. E quando ele diz, dominem eles sobre a terra, domine eles sobre os animais da terra, ele também diz, eles dominem. Ele fala isso tanto para o homem quanto para a mulher. Porém, Deus não cria o homem e a mulher iguais. O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. O corpo do homem tem especificações diferentes do corpo da mulher. Então, para Deus, nós temos a mesma importância. Porém, nós não somos iguais. Para um propósito, assim como ele cria a mulher de uma outra forma
e para um outro propósito, que juntos ambos dominarão sobre essa terra maravilhosa e linda que ele acabara de criar. Isso para mim é incrível. Eu acho isso incrível, porque desde o início, Deus nos fez de uma maneira tão particular que, mesmo ele tirando da costela de Adão e criando ali Eva, ele não fez Eva igual a Adão. Antes de Deus criar Eva, ele dizia o tempo todo que tudo que ele tinha criado era bom. Mas quando ele vê Adão e ele vê tudo mais que ele criou, ele diz: não é bom, não é bom que o homem esteja só. Ele olhou aquela imensidão, né, de tudo que ele fez, de tudo que era lindo e maravilhoso, e ele pensou: precisa de mais alguém aqui. É necessário que mais alguém que venha completar este homem que eu fiz venha existir nessa terra. E aí ele cria, com toda a beleza, ele cria a mulher para ser idônea, para ser aquela que vai fazer o quê? Uma complementação ali com Adão, para ser a ajudadora, para ser aquela que ensina, para ser aquela que tem as palavras certas na hora certa. Nós podemos perceber claramente a diferença de um homem para uma mulher, tanto anatomicamente, fisiologicamente, quanto psicologicamente, emocionalmente, né? Uma mulher e um homem que são criados como irmãos na mesma casa, ainda que eles sejam criados de forma idêntica, eles nunca vão ser iguais, porque Deus nos fez. Até o nosso cérebro é completamente diferente do cérebro do homem, né? Então, eu queria dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não somos animais racionais, nós não somos iguais, homem e mulher, mas, acima de qualquer coisa, nós somos imagem e semelhança de Deus. Portanto, como imagem e semelhança de Deus, nós temos aí uma capacidade imensa para tudo que Deus colocou como propósito para nós aqui na Terra. Agora eu quero deixar a Suzana falar um pouco, que eu sei que ela tem muita coisa para falar a respeito disso, mas eu quero que a nossa conversa vai partir disso, desse idem, dessa identidade. Nós viemos dele, fomos criados nele, de dentro dele, do sopro dele, e vivemos por ele e para ele. Amém. Bom. Então, para que a gente consiga reconhecer essa identidade, não tem como a gente falar do reconhecimento da identidade sem falar de pertencimento, né? Se eu não tenho... Vamos partir lá do início. A criancinha, né, o bebezinho nasce. O primeiro contato de pertencimento que ele tem são dos pais, né? É da sua família. É da sua família. Ele vai crescendo, ele vai querendo pertencer a outros grupos, enfim. E o que estou querendo dizer é que todos nós, né, temos essa questão do pertencimento, né? Nascemos para pertencer. Mas quando a gente não sabe a quem realmente a gente pertence, de onde a gente veio, né? Para que nós estamos aqui, para onde nós vamos, nós temos uma dificuldade de reconhecer a nossa identidade, o nosso papel dentro dessa identidade, né? Então, assim, antes de tudo, eu preciso dizer para você, parece simples, assim, parece algo, eu já escutei sobre isso, mas eu preciso te dizer, você pertence a Deus. Né? A palavra de Deus diz que nós fomos criados para a adoração do nome do Senhor. Então, nós pertencemos a Ele, feitos por Ele, para Ele, por meio dEle. Né? A própria palavra declara, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, e nós fomos criados por Ele, por meio dEle, ou seja, através dEle e para Ele. Então, se trata de pertencimento.
Nós precisamos entender a quem pertencemos para compreendermos a nossa identidade. Quando nós vamos contra ao gênero, né? Aquilo que Deus nos criou para ser. Ele criou homem e mulher. Quando eu vou contra essa minha natureza, eu estou indo contra o meu pertencimento. Porque aquele que me fez para pertencer a ele, me criou da maneira que ele quis. Certo? Então, quando eu vou contra aquilo que Deus me fez para ser, em questão de gênero, de papel, né? Porque cada um tem o seu, eu, eu fico confuso existencialmente, né? Eu crio uma crise existencial porque eu não estou reconhecendo realmente quem eu fui feito para ser. Então, primeiro eu preciso saber sobre o meu pertencimento, a quem eu pertenço, sabe? Quando eu sei a quem eu pertenço, eu reconheço a minha identidade. Eu reconheço e aceito essa identidade. Eu reconheço e aceito essa individualidade. Porque identidade são características reunidas a respeito de um indivíduo. Então, quando eu sei de onde eu vim, quando eu sei quem me fez, eu aceito quem eu sou. Né? Quando eu reconheço, eu aceito quem eu sou. Então, antes de tudo, pertencimento. E quando que a gente. Porque quando Deus criou Adão e Deus criou Eva, e antes mesmo deles serem criados, Deus já tinha, né, esse propósito, né, de que eles fossem idênticos a Ele, que eles fossem imagem e semelhança dele. Quando que a gente perde esse pertencimento, essa noção de eu sou de Deus, eu vim de Deus? Quando que isso acontece na Terra? Então, não tem como a gente falar sobre isso sem ir para o ponto de partida, né? O ponto de partida é o Jardim do Éden. A gente pode falar de diversos momentos da história. A gente tem vários marcos na história e as pessoas falam muito da história. Mas aonde que começou essa história? Né? Onde começou isso tudo? Onde começou essa crise de identidade? Onde começou essa sensação de falta de pertencimento? Onde que eu comecei a me perguntar o que eu estou fazendo aqui? Sabe? São marcos na história, mas eles têm um ponto de partida. Tudo começou no Jardim do Éden. Os primeiros capítulos de Gênesis explicam isso. Né? Quando a gente vai ler lá, Gabriela falou sobre o ágio, sobre o que é bom, né? E aí Deus fez a mulher, aquela coisa toda. Então, assim, para a gente compreender de uma forma geral primeiro todas as coisas, como você colocou, como a gente perde essa questão do pertencimento? A gente precisa voltar para o ponto de partida. O ponto de partida é lá no Jardim do Éden. Quando houve a queda, começou-se uma outra história, a parte do paraíso. E essa queda, é bom a gente explicar bem isso. Essa queda que ocorre no Jardim do Éden é através de uma ordenança de obediência que Deus dá a Adão e Eva, certo? Certo. Porque quando Deus diz, de tudo que existe aqui, vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Exatamente. E aí eles são despertados, né? Para conhecimentos que eles não tinham. Primeiro criados para pertencer, ou seja, para viver em proximidade com Deus. Quando essa desobediência acontece, há uma separação. Né? O pecado entra ali. é uma escolha, Sim. é uma escolha que o homem faz, que a mulher e o homem fazem, Sim.
já que Deus deu esse livre-arbítrio, embora ele saiba de todas as coisas, ele nos dá o livre-arbítrio, e desde o início ele fez isso. E quando essa mulher, né, aceita essa proposta da serpente, né, que é Satanás, essa mulher traz esse rolamento, né, e leva isso para o homem também aceita isso, porque eu creio que ele poderia, né, dizer que não, mas a mulher, ela foi criada com esse poder, né, de ensinar, de convencer, de ajudar, de auxiliar, e aí a gente já vê que nós podemos ser uma grande bênção, como nós podemos ajudar a atrapalhar aqueles que estão à nossa volta, sejam maridos, filhos, amigos, primos, colegas, seja lá quem for. Porque quando a gente quer convencer alguém de alguma coisa, a gente não tem muita dificuldade, né? Então, Deus nos criou com capacidades tais, homens na sua especificidade, mulheres na sua especificidade, com um propósito. E ali, quando tem essa desobediência, a escolha por comer esse fruto proibido, além, Susana, de ter essa escolha, tem também a escolha de se esconder. Sim, sim. Porque um Deus que cria o homem para ter comunhão com ele é totalmente capaz de perdoar qualquer pecado. Sim. Mas ali não houve esse arrependimento. Sim, exatamente. E aí eles tinham uma proximidade com Deus diária, né? Quando acontece a questão da desobediência, eles se escondem, né? Eles vão se esconder. E se Adão, aquele que inicialmente, né, criado por Deus ali para tomasse a atitude, né, como homem, de chegar para o Senhor, né? Eu errei, eu pequei, porque inicialmente a palavra foi dada a ele, né? A mensagem de dominar era para os dois, mas inicialmente a palavra foi dada a ele. São responsabilidades diferentes, né, para cada um. E aí, se ele se volta para Deus, ao invés de se esconder, de se omitir, que é o que acontece muito através do hoje, né, hoje em dia, a omissão, né? Se ele não omite, mas ele se apresenta, né? Ele se humilha, talvez a história tivesse sido outra, né? Com esse arrependimento. Talvez a história tivesse sido outra, mas eu vou continuar para poder chegar até os dias de hoje, né? Que a gente entende que foi acontecendo. E aí acontece a queda, justamente relacionado a tudo que a Gabi comentou, e aí começa uma outra história fora do paraíso, né? E essa história fora do paraíso, o que acontece? O homem ser humano, ele foi corrompido em todas as suas faculdades, né? Mentais, na sua alma, ele foi atingido em todas as partes. E aí esse homem está corrompido, esse ser humano está corrompido. E o que começa a acontecer na história? Ele está, claro que Deus está acima de todas as coisas e governa tudo, mas o homem começou a dominar a si mesmo, não no sentido, né, de governo, mas no sentido de impor as suas vontades e colocar Ele para fora. Ele passa ele passa a exercer aquilo que Deus fez ele para fazer, mas Governado por si mesmo. Sem a presença Sim, diária de Deus. exatamente. Sem aquela aproximação, né? Que eles foram criados para... Eles tinham todos os dias. Sim, todos os dias. E aí a história é outra. E de lá para cá, né, não vou entrar nas histórias, mas de lá para cá, a gente tem aí o que a gente chama de preconceitos, né, que são conceitos humanos. Porque quando o homem ele está cheio de si, o ser humano está cheio de si, ele está escravizado pelo pecado, ele está escravizado por si mesmo. O que ele faz é escravizar o outro e ter conceitos sobre o outro à medida do seu olhar. Porque como está o seu olhar está de acordo de como ele se vê. Então, se ele se vê cheio de si, ele se vê preso a pecados, ele se vê preso a si,
essa terra, né? Ele começa a escravizar o outro e ter preconceito sobre o outro. Então a gente começa a ver na história o que começa a acontecer em relação à mulher, né? A escravatura da mulher, os preconceitos em relação ao papel da mulher, né? Porque o ser humano ele não está mais com o seu olhar de proximidade. Porque quando o olhar do Senhor está sobre nós, nós somos transformados, nós somos mudados, nós temos um olhar diferente a respeito do outro. Porque, na verdade, Suzana, a gente só se conhece de verdade quando a gente se vê refletido em Deus. Sim. Nós só conseguimos conhecer quem nós somos se nós estivermos mergulhados em Deus. Se nós tivermos esse encontro com Ele e estivermos todos os dias buscando a sua face, querendo viver uma vida com Deus. As pessoas que não têm ainda esse entendimento, né, ou que de repente não acreditam, talvez elas achem isso impossível. Mas o homem, ele só encontra o seu lugar quando ele tem esse alinhamento com o Pai, com a sua origem. Alinhadas com Deus. Então, a partir dessa queda, nós vamos ver a humanidade ir se degradando. Em tão pouco tempo, Caim mata Abel, seu irmão. Esse é um dos fatos assim que mais me choca, porque eu penso assim, era um casal que vivia dentro de um paraíso, com toda uma expectativa em relação a eles para essa nova, para esse mundo que era novo, que era lindo, que era maravilhoso, com todo um planejamento que Deus tinha para isso tudo. Crescei-vos e multiplicai e dominai sobre os peixes, sobre as aves, e isso e aquilo. Olha a expectativa que o Criador tinha. Sim. E aí, de repente, ele tem que expulsar aqueles dois seres vindos de dentro dele, filhos dele, criados dele mesmo, para fora daquele paraíso que ele tinha pensado para o homem. Eu sei que tem muitas especulações a respeito disso, várias especulações teológicas a respeito disso, mas eu vou partir mesmo do que está escrito. Que eles são expulsos do paraíso, e ali Deus coloca, né, os anjos guardando aquele lugar para que eles não voltassem lá e comessem da árvore da vida, porque eles viveriam para sempre nesse pecado. E a partir disso, a humanidade começa a ir vivendo a degradação. Tanto que logo de início, a gente tem o primeiro homicídio na Terra, o sangue de Abel clama ali na Terra, né? E aí a gente tem o quê? Esse desligamento. Sim. A partir desse desligamento, como a Ana falou, a gente passa a ver o outro da maneira deformada como nós nos vemos. Porque nós não nos vemos segundo a visão de Deus. Aquela nós nos vemos segundo né? A visão do pecado. A falta daquela aproximação diária do olhar de Deus sobre mim e não sobre ele, porque eu me torno, a minha existência faz sentido, né? Quando os olhos dele estão sobre mim. Né? E aí, Suzana, o que acontece nesse tempo, né, nesses anos que vão se passando, que vem o dilúvio, resolve fazer uma limpeza na terra, encontra Noé ali, segundo o coração de Deus para isso. Deus já tinha um plano preparado para que um dia isso de novo pudesse ser restaurado. Durante todo esse período que Jesus ainda não tinha vindo para morrer na cruz, ele tenta, através da escolha de um povo, o povo de Israel, ele tenta estabelecer esse reino, essa comunhão aqui na terra. Mas ele sabe, e as promessas e as profecias, né, nós podemos ler em vários livros da Bíblia, ele sabe que só quem terá poder de restaurar completamente todas as coisas é Jesus. E por Deus ter dito
que a mulher era submissa ao homem, esse pensamento da submissão ele vai sendo vamos dizer assim, pervertido, ele vai sendo visto de uma maneira errada, deturpada, exatamente isso. Deturpada não só pelo homem, mas até mesmo pela própria mulher, que passa a se ver como alguém sim inferior, né? Ou a mulher, em muitas sociedades, a mulher ou era aquela que tinha que lavar, cuidar e passar, e isso não é desonroso, mas passa a ser visto em muitos lugares como algo assim, você é a do lar. E ou aquela que dá prazer. Como se você cuidar da sua casa, né, fosse algo ruim. Né? E isso gerou um desprazer também na mulher. Ela passou a olhar essa função como sendo uma coisa horrível, só vivo para casa, né? Tipo assim. Por muitos anos, né, não em todas as sociedades, mas cada sociedade especificamente, né? E eu quero falar mais sobre na época de Jesus e agora, no nosso momento. O que nós podemos ver, Suzana, que Jesus faz em relação à mulher quando ele vem aqui à Terra? Porque, assim, até a vinda de Jesus, nós temos aí mais ou menos 4.000 anos, e oscilando ou para as 5.000, né, para a, para a contagem em relação a tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Né? Para nós que cremos na palavra de Deus como a palavra sagrada, né? A palavra que nos traz vida, a palavra que nos traz aí o modo de viver, né? Nós vemos muitas coisas acontecendo ao longo da Bíblia e com isso tudo foi sendo pervertido, né? A mulher muitas vezes deixando de ter voz, deixando de poder participar, mas quando ela entendia quem ela era, aí ela fazia o seu papel. Nós temos várias mulheres na Bíblia que entenderam que elas tinham sim um propósito na história, que elas faziam parte de um plano e de um propósito de Deus. E através dessas mulheres, Deus realizou muitas coisas. Então, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o papel que Deus desenhou para a mulher continua valendo. Né? Embora a mulher tenha se perdido disso, o homem tenha se perdido disso, a respeito do papel da mulher também, não só da mulher casada, mas da mulher em geral, porque nós somos criadas com essas especificações, justamente porque Deus queria que nós nos multiplicássemos, né, em relação a tudo na nossa vida. Então, logo a gente vê que não é só o homem que teria que fazer coisas, que trabalhar, que crescer, que produzir, mas também a mulher, juntamente com o homem, juntamente com a sua casa, com a sua família, as mulheres solteiras fazendo aquilo, se preparando, tendo sempre Deus como seu Senhor, como seu marido, como seu noivo, né? Independente de ser casada ou não. E aí a gente vê que isso vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo, e que em muitas sociedades, em muitos momentos, né, dessa história, o homem passa a ter uma mulher dentro de casa e uma mulher fora de casa, porque aquela mulher de dentro de casa não podia dar prazer àquele homem. Então, a mulher de casa era para cuidar da casa, era para ter filho. Isso é uma conversa bem mais profunda que eu não vou me adentrar muito. E ele tinha uma outra mulher que era desvalorizada como? Porque aquela mulher era para ele ir lá pagar para ter prazer. Então, nenhuma das duas, né? Nenhuma das duas personalidades aí era bem vista. E para você ver, ó, né? A distância entre uma e outra, e nenhuma das duas era bem amada, era bem vista, era bem querida. Então, nós estamos aqui hoje para trazer para vocês o que Jesus fez em relação à mulher. Né? O que Jesus faz, Suzana, em relação à mulher quando ele vem à Terra? Quando Jesus vem à Terra, ele vem para cumprir e também para restaurar todas as coisas. Né?
Ele vem para restaurar todas as coisas. E, como a Gabi falou, a gente não vai entrar em questão de período histórico, né? A história que nos contam, né? A história que aconteceu. Em outras lives nós falaremos sobre Não isso. hoje, né? Não hoje. Mas porque a gente quer falar propriamente do que Jesus faz quando ele vem. Então, o que Jesus faz é restaurar todas as coisas. Se lá no Éden, todo ser humano, né, no caso, a partir de Adão, né, e Eva, foram corrompidos em seus papéis, naquilo que eles foram criados para ser, Jesus vem para restaurar e nos devolver diante da sociedade o papel que ele nos deu. Né? Porque quando uma pessoa está escravizada em si mesma e deformada no seu olhar sobre si, ela escraviza o outro, o Senhor Jesus veio para nos devolver a nossa identidade, uma identidade restaurada, a partir de como ele nos vê, e quando o seu corpo ele é rasgado ali na cruz, como um véu, é rasgado, voltamos a ter essa aproximação com Deus, assim como Adão e Eva tinham no jardim. Nós voltamos a ter o acesso ao Pai. Então, os olhos dele voltam a olhar nos nossos olhos e a gente tem essa oportunidade de ter essa aproximação diária. Então, toda vez que eu me aproximo de Deus, por causa do corpo de Jesus que foi rasgado no meio e me deu esse livre caminho, eu volto a ser inteiro. Cada vez, cada dia, diariamente, um pouquinho mais inteiro. Porque é o olhar dele sobre mim que me faz enxergar quem eu sou, quem ele me fez para ser. Então, Jesus vem restaurar todas as coisas. Jesus vem restaurar não só o papel do homem, como o papel da mulher. E ele dá essa oportunidade de mulheres serem olhadas de uma forma diferente. Ele olha para as mulheres de uma forma diferente. Algumas passagens específicas de Jesus se relacionando com algumas mulheres, como, por exemplo, a mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana. Aquela mulher era uma mulher que estava sofrida, era uma mulher que se sentia inferior, era uma mulher que vivia, talvez, uma carência profunda. E aí, quando Jesus diz para ela, bem dizes que já não tens mais marido, porque esse que está contigo agora não é seu marido. Ela fica chocada com aquilo. Como que pode um homem saber disso da minha vida? Um homem que nunca me viu. E aí ela entende que ele era um homem diferente. E aí ele diz, e ali ele quebra todos os padrões. E ele foi ali com esse propósito, ele foi de propósito ali, porque ele tinha um propósito na vida daquela mulher, como ele tem um propósito na minha vida, na sua vida, Suzana, na vida de outras mulheres que estão aqui ouvindo a gente, e na vida de todas as mulheres que estão hoje vivendo muitas vezes esse sentimento de inferioridade, um sentimento de carência, de se sentir solitária, de se sentir sozinha, de achar que não tem valor, de muitas vezes estar humilhada por alguém, por um pai, por um marido, ou até por uma outra mulher, né, se sentindo inferior em relação a outras mulheres. Ah, eu não sou tão bonita. Ah, eu não tenho tantos talentos. Ah, eu não falo tão bem. Ah, eu não consegui estudar. Poxa, eu não consegui ter filhos. Ah, eu tive filho demais. Eu não queria ter isso tudo de filho. Que droga de vida. Tem que lavar a louça todo dia, limpar a casa todo dia, fazer isso tudo todo dia. Então, assim, o que eu quero dizer hoje aqui é que Jesus é aquele que te mostra o valor que você tem. Ele é o único que pode realmente preencher tudo em todos. Em Efésios, a gente tem esse versículo que diz assim, que é vocês, porque Efésios é aquele livro que chama a gente para esse propósito, para essa restauração, para esse entendimento de quem nós somos nele. Porque Jesus fala. Sim, me convida. Tanto quando você veio falar comigo, eu tinha acabado naquela semana, né, de estar lendo sobre Efésios, tinha feito mais anotações e a gente não tinha, né, realmente conversado. E realmente, Efésios
no capítulo 1, né, principalmente, é muito falado sobre isso e nos convida para esse propósito, para essa identidade novamente, né? Essa identidade restaurada em Jesus. E nos mostra, Ana, que esse já era o propósito de Deus antes da fundação do mundo. Então, antes que eu e você nascêssemos, nós tínhamos sido chamadas para fazer o que estamos fazendo nessa terra. Ou para fazer algo que ainda não estamos fazendo, mas que já está nos planos de Deus e que nós só precisamos entender quem somos. De geral, Deus chamou a mulher para ser aquela que dá vida. Deus chamou a mulher para ser aquela que ensina, que auxilia, para ser aquela que ajuda o homem na missão dele, porque sozinho, para ele, vai ser muito difícil. Muito ali pertinho, né? Parecida com o Espírito Santo, né? Porque é ele que nos dirige a toda Exatamente, ele exatamente. Que nos ensina, né? Ele nos ensina, ele nos dirige, nos consola, né? E nos leva a toda a verdade. Nós já não estamos dizendo que a mulher, o ser humano, ela não vai errar, mas normalmente a mulher, ela está sempre direcionando alguém. Quando ela tem um filho, ela está lá, né? Vai, escreve, faz de novo. Até a Helena Tanuri, né, na pregação dela, ela comenta sobre isso. Faz de novo, de novo, de novo. A paciência que a mulher tem para ver a pessoa atingir, né, o resultado, o bom resultado, se tornar uma pessoa melhor. E o interessante é que quem quiser ler a passagem que a Gabi falou, né, ela está em João 4, sobre a mulher samaritana, né? E lá Jesus, ele declara o seguinte: é aquele que crê em mim, do seu interior, né? Ele vai fluir um rio de água viva e será uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que Jesus já estava querendo dizer ali para aquela mulher? Se você crê em mim, eu vou te colocar de volta no seu papel. Se você crê em mim, eu vou te colocar de volta no seu propósito. Se você crê em mim, você será vista de uma forma diferente, porque sou eu que te garanto. Não são os maridos, né? Que você acha que tem ou não tem. Sou eu que garanto, sou eu que dou a vida, sou eu que te pego e te firmo no lugar que eu te chamei para estar. Então ele diz para ela, olha, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela não viveria somente o papel, tendo a sua vida transformada, para viver a vidinha dela mesmo, não. Deus é tão grandioso que os pensamentos de Deus a nosso respeito, eles são numerosos, eles vão além. Então, a transformação do Senhor na vida dela iria impactar diretamente no meio em que ela vivia, né? Seria uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque os frutos, eles vão florescer, eles vão crescer, mas para a eternidade, vai gerar fruto na eternidade, né? Ela iria, com a sua transformação, gerar novas mulheres também, a partir da sua transformação. Seria uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí, esse é o convite que Jesus está fazendo para a gente hoje, mais uma vez. Aquele que tem no seu interior fluirão rios de água viva, e nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você será devolvido ao seu papel. Você será devolvido ao seu papel diante das regiões celestiais e diante da sociedade, para cumprir o propósito do Senhor. Aqui em Efésios, Suzana, fala assim, Efésios 3. Paulo escreve essa carta aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Jesus veio restaurar o que se havia perdido, né? Porque o inimigo, ele foi lá. Houve ali uma queda, né, espiritual do homem. E aí Jesus vem e ele restaura, né? Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Então, em Cristo, nós temos de novo o direito a todas aquelas antes mesmo que Adão e Eva houvessem pecado. Como eles pecaram e houve essa ruptura, Jesus vem e traz isso de volta para a gente. Esse contato de novo, tanto que ele deixa para a gente aqui o Espírito Santo. E era o quê? Era Deus visitando Adão e Eva todos os dias no Jardim do Éden. O Espírito Santo vive dentro de nós. E nós temos esse acesso a Deus livre o tempo todo quando Jesus morre, ama o sangue dele na cruz e redime todos os pecados. Todos os pecados. E isso já não é mais, se você isso já não é mais algo que esteja no nosso domínio. Isso está no domínio de quem? Do sangue de Jesus. Já está liberado. O que nós precisamos fazer é tomar posse, é ter a atitude porque através da fé, e se colocar nesse lugar de filhos amados, entregando nossas vidas a Jesus. E aí ele fala aqui, nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é um propósito de Deus para toda a humanidade. Então, eu e você, como mulheres de Deus, nós precisamos entender que existe um propósito de Deus para que nós sejamos santas, para que nós sejamos irrepreensíveis em Deus. Através do sangue de Jesus na cruz, nós podemos isso. Em vez de nós ficarmos achando que nós não temos valor, que nós não podemos, que nós não conseguimos, que a sociedade, em vez da gente olhar a vida de acordo com a sociedade, você não tem que ter filho, não, você tem que estudar, não, você tem que trabalhar, não, você tem que ser magra, não, você tem que ser mais cheinha. Não, nós temos que olhar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus preparou e projetou e planejou para nós. A palavra de Deus precisa ser para nós mulheres que encontramos em Jesus o nosso amado, aquele que vier a mim e beber dessas águas nunca mais terão sede. Então é dessa água que nós mulheres, os homens também, lógico, né? Nós estamos falando aqui sobre as mulheres, mas isso é para toda a humanidade. E esse papel corrompido da mulher, né? Que todo esse movimento revolucionário pós-moderno e pós-moderno tenta trazer para a gente, de que a gente tem que ser igual ao homem, de que a gente tem que ser equiparada ao homem, de que a gente tem que ter os mesmos direitos que os homens. Não, nós precisamos ser aquilo que Deus nos fez para ser. E aí sim, nós vamos nos ver onde nós queremos nos ver. Porque a palavra de Deus diz que a mulher, ela tem a capacidade, né? Em Provérbios 31 fala sobre a mulher. Fala que aquela mulher, ela tinha a capacidade de coordenar a casa dela, ela tinha a capacidade de vender propriedades, ela tinha a capacidade de ensinar o filho. A mulher, ela é dota de infinitas capacidades. Muitas vezes a gente consegue fazer muito mais coisa até do que o homem. Mas é por isso que a gente é assim. Porque Deus nos fez para auxiliar. E auxiliar, gente, não é qualquer coisa. A gente sabe muito bem que um auxiliar de enfermagem, por exemplo, trabalha muito mais do que o enfermeiro. A gente sabe muito bem que qualquer pessoa que auxilia, que ajuda em alguma coisa, trabalha muito mais do que aquele que está ali em ordens. Por quê? Porque é uma questão de quê? De preparo para aquilo. Cada um tem o seu papel. E cada um foi gerado por Deus com um propósito específico. Desde lá do Jardim do Éden. E Jesus, quando ele vai ali e conversa com aquela mulher, ele mostra pra gente que você tem valor. Eu conto com você. A Bíblia diz que existiam várias mulheres que ajudavam Jesus com as suas posses. Abrir essa A Bíblia mostra várias mulheres sobre isso mesmo. Em Lucas 8. Inclusive, né? O nome da Suzana foi Lucas tirado 8. dessa passagem que fala, né? Lucas das mulheres 8. Que ajudavam Jesus com as suas posses. Isso mesmo.
Jesus mostra ali para aquela sociedade tão religiosa, mas com tanta hipocrisia, aqueles homens que trouxeram aquela prostituta para jogarem as pedras nas prostitutas, se bobear, algum deles ali já tinha até saído com aquela mulher, ficado com aquela mulher ali, e traz aquela mulher para testar Jesus. O que Jesus ia dizer? Mas Jesus não veio para agradar ninguém. Jesus não veio para fazer carinhozinho na cabeça de ninguém. Jesus veio resgatar e restaurar tudo aquilo que se havia perdido. É verdade. E ele diz para aquela mulher, para ela ir e não pecar mais, porque todos aqueles que estavam ali não podiam atirar sequer uma pedra naquela mulher. É verdade. É verdade. E é isso que Jesus diz para a gente hoje, como mulher, numa sociedade onde tantas pedras são tacadas nas mulheres. Se não educa o filho, se bate no filho, se bota de castigo, não sabe cá. Mas se não faz, não educa de maneira errada. Então, assim, sempre tem alguém para atacar alguma pedra. Se o marido vai embora, a culpa é da mulher. Se o marido não faz aquilo, a culpa é da mulher. Se a mulher não estudou e preferiu ficar em casa tomando conta dos filhos, é uma Amélia, não serve para nada. Então, assim, nós temos muitas pedras sendo tacadas nas mulheres. Mas Jesus não faz isso. Jesus nos diz: venha até mim, beba da minha água. E se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terás sede. E nunca mais você vai se importar com o que falam a respeito de você. Porque se você estiver debaixo das minhas asas, bebendo da minha água, protegida pelo meu amor, que importa o que dizem? Não importa. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa, mas que a tola com as próprias mãos a derruba. E como nós podemos ser essa mulher que edifica a si mesma, porque nós somos uma casa? Como nós podemos ser a mulher que se edifica? A mulher que bebe da água de Jesus. A mulher que ouve a voz de Deus. A mulher que busca na palavra de Deus aquilo que Deus tem para ela. Por muitos anos eu tive dificuldade. Olha que eu já aceitei a Jesus, tive esse encontro com Deus bem nova. Mas por muitos anos eu tive dificuldade de entender que o que realmente importava na minha vida era obedecer aquilo que Deus dizia sobre mim. Que o que importava realmente era saber quem eu era nele e quem ele era para mim. Porque a partir do momento que você entende quem você é em Deus e quem Deus era você, você começa a entender a sua identidade e o seu propósito aqui nessa. Para a gente finalizar aqui, eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa. Essa é só a primeira live dessa série de lives a respeito de identidade e de propósitos. Nós vamos trazer várias mulheres de Deus aqui para contar, né, como foi esse encontro com Deus, como tem sido se reconhecer em Deus, como tem sido encontrar o seu propósito em Deus. Mas para finalizar hoje aqui, eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, se a Suzana quer acrescentar alguma coisa para depois eu fazer uma oração para a gente finalizar a nossa live. Só concluir mesmo dizendo que os pensamentos de Deus a nosso respeito, eles estão valendo, né? Eles continuam valendo. Amém. Salmo 139 me declara, né? São incontáveis os teus pensamentos sobre mim. Então, eu não tenho mais que me ver a partir dos meus pensamentos. Eu preciso ter proximidade com Deus todos os dias, para que através dos olhos dele sobre mim, eu conheça os seus pensamentos e os seus pensamentos transformem os meus pensamentos ao meu respeito.
Então, busque olhar nos olhos de Jesus. Através do olhar de Jesus, você vai conhecer os pensamentos dele a respeito de você, do seu gênero, do seu papel, da sua identidade, a quem você pertence. Ele vai te apresentar todas as coisas. Isso vai transformar os teus pensamentos. E seus pensamentos sendo transformados, você verá não somente você a partir da ótica de Deus, mas terá uma percepção do mundo, terá uma percepção do mundo e da sociedade do outro de uma maneira diferente, a partir de como Deus vê. E essa mudança, Suzana, que a gente vai vivendo, né, a partir do momento que a gente vai se colocando diante de Deus, porque isso é diário, isso é todo dia, porque a nossa mente tenta voltar. Tem nada, você não vale nada. A nossa mente tenta nos dizer, você não você é só mais uma mulher nessa sociedade. Tem tantas pessoas melhores do que você, porque logo você. Então, nós precisamos ter uma atitude constante de repetir para nós mesmas: eu sou imagem e semelhança de Deus. E ele me deu essa terra para dominar, para reinar e para transbordar na vida de outras pessoas, assim como a mulher de Samaria fez. Porque quando ela entendeu quem era ele, entende quem ele é, quando você começa a beber dessa água que ele te dá, não tem como você não jorrar e transbordar dessa água para aqueles que estão à sua volta. E ele sabia disso. Jesus sabia que ela precisava só de um encontro com ele. E ela teve aquele ele que foi crucial na vida daquela mulher. Nós não sabemos o nome dela, mas a história dela está registrada na Bíblia. E ela fala: vem e ver, vem e ver. E ela come aquela cidade toda passa a conhecer Jesus. Eles não eram judeus, os samaritanos eram um povo misturado, né, judeu com os povos. Ela não era uma mulher provável, porque ela nem era judia. Mas para Deus não há negro, não há branco, não há amarelo, não há judeu, não há brasileiro, não há americano, não há rico, não há pobre. Deus nos vê assim como ele já nos via antes da fundação do mundo. Santos irrepreensíveis para glorificar a Deus em todas as coisas. Você tem valor. Entenda isso. Seu valor é aquele sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E ele veio para transformação de mente, corpo